Hello guys, welcome to our revisão, tá? Bilíngue aí, tá? Português e inglês ao mesmo tempo. Então, pessoal, olá, né? Bem-vindos à nossa revisão, né? Na nossa aula 14.1, né? Aí a gente vai ver agora a revisão sobre aqueles question words, né? E aí, como foi aí o momento interativo de vocês? Eu espero que tenha sido bacana, que vocês tenham aproveitado e que tenha sido divertido também, né? Não se preocupe se você não saiba falar ou pronunciar corretamente alguma palavra, né? Não tem problema, tá? Inglês é prática, né? Nem todo mundo vai falar igual, nem todo mundo vai falar perfeito, certo? O importante é que você consiga se comunicar, tá? Então, tira essa neura da sua cabeça de que você precisa ser fluente, precisa falar tudo certinho. O importante é que você saiba se comunicar, ok? E saiba ali usar a nossa gramática, onde fica o quê, né? Como você faz tal pergunta. Depende, se a pessoa que você está falando entender, tá tudo bem, pessoal. Você não precisa ser um nativo falante, tá, da língua inglesa, certo? Você só precisa se comunicar, porque o inglês ele sempre vai ter aqueles sotaques, né? Assim como no Brasil tem vários sotaques, nos Estados Unidos também tem vários sotaques. Então você pode aprender o inglês lá do Texas, por exemplo, que quase ninguém entende eles falam muito rápido e cortado, parece um mineiro falando inglês. Um mineiro lá de Minas Gerais, eu falo, tá? Então, vamos lá, espero que vocês tenham gostado dessa prática aí, né? E aí, vamos para a nossa revisãozinha de hoje. Aqui na tela, question words, né? Nossos pronomes interrogativos ou WH words, né? E aqui a gente tem aqui os pronomes interrogativos são utilizados para fazer, pessoal, perguntas, substituir um substantivo na frase interrogativa, tá? Então, eles ajudam a obter informações específicas. Em sua maioria, começa com o WH. Opa, deixa eu só arrumar a canetinha aqui, pessoal. Certo? Certo, arrumada. Né? Aqui, sempre a maioria vai começar com WH, né? WH, como o who, whom, whose, why, which, what, where, when. E por esse motivo, pessoal, eles também são chamados de WH words, ou como eu gosto de falar, né? Question words, ok? Eu gosto de chamar assim, acho mais prático, né, de falar question words do que WH words ou interrogative pronouns, né, que é enorme. Então eu prefiro falar assim, ó, question words, ok? Vocês também podem chamar assim. A exceção, pessoal, ai, meu Deus, fugiu. Nesse conteúdo, a exceção é o pronome interrogativo que começa com how, tá? Então, o pronome interrogativo how, tá? Que começa com H, ele não começa com WH como os outros. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui de whose, né? Usando o whose book is this? De quem é esse livro? Lembra que a gente usa o whose para saber a propriedade de alguma coisa, né? A propriedade que eu falo assim, a posse, né? De alguma coisa, de quem é tal coisa. Vamos seguindo? Aqui a gente tem uns exemplos, né? Aqueles exemplos que eu não consegui ler para vocês, aqui a gente tem agora. Who called you last night? My friend Anna called me last night. Então, ele pergunta aqui, ó. Quem ligou para você na noite passada? Lembra que o who a gente usa para saber sobre alguém, né? Sobre uma pessoa. Então, ela responde, minha amiga Ana. Tá? Então, o who a gente usa para saber de pessoas, né? Para saber ali quem é aquela pessoa, quem fez tal coisa. E aí, ela fala assim, me ligou na noite passada, certo? E aqui, nós temos o whom. Lembra que o who você usa para saber de pessoas, né? Ele é usado como o substantivo da frase. Já o whom, ele é usado para saber, ele é usado como para saber quem fez, né, tal coisa, certo? Se você fez, né, quem fez aquilo, quem você chamou, né? Então aqui, ó, whom did you invited to the party? Quem você convidou para a festa, tá? Então ali ele quer saber quem você chamou, né? E aí a gente usa o whom, tá? Então ali, ó, I invited my friends to the party, tá? Ela fala assim, eu convidei
os meus amigos, tá? Os meus amigos para a festa, tá, pessoal? Então, a diferença do who e do whom é basicamente uma questão de função na frase, tá? O who, ele vai ser usado como o sujeito da frase, certo, pessoal? Who, ele vai ser como sujeito. Ele faz a ação, tá? E aí o whom, ele é usado como o objeto, né? Quem recebe a ação, certo? Então essa é a diferença, né, dos dois, certo? Ele vai receber a ação e esse aqui vai fazer a ação, ok? E aí a gente tem aqui nosso próximo. Depois eu vou dar mais uma explicaçãozinha sobre o who e whom, né, para quem ficou com dúvida. Agora aqui a gente tem aqui, ó, whose mechanical pencil is this? Né? Aqui ele está perguntando aqui, ó, o whose, usando o whose para nossa saber a posse de alguma coisa. Então, de quem é essa grafite, né? Então ele fala aqui, ó, that mechanical pencil is Gustavo's, né? Esse apóstrofe S aqui é usado para falar do Gustavo, né? Ele é usado como assim, professora? Gustavos. Gustavos quer dizer do Gustavo. Então, se eu colocar aqui, Samaras, vai dizer que é da Samara, tá? Da Samara. É esse o sentido desse apóstrofe S na frase, certo? Então, aqui ele está dizendo que aquela grafite, aquela lapiseira é do Gustavo, ok? Então, o whose é usado para saber, descobrir a posse, né, de alguma coisa ali, né, de um objeto, alguma coisa. E aqui nós temos o why, né? Lembra que eu falei do why? Why é o nosso porquê. E o nosso because, lembra que eu falei? Why e because, nós temos dois, né? Na língua inglesa a gente só tem dois porquês, né? O porquê de pergunta e o porquê de resposta. Bem simples. Então, why don't you keep quiet during the class? Por quê, né? Por que você não fica quieto durante durante a aula, né? Aí, para responder, a gente vai usar o nosso because I can't control, né? It is stronger than me. Então ele fala assim, ó, ela, né, no caso, ela vai falar assim, porque eu não consigo controlar. I can't control. It is stronger than me. Isso, lembra do it? It is, né, lá do verbo to be. Então, porque isso é mais forte que eu. É isso que ela responde. Então, temos o why para a pergunta e because para responder. Nossos porquês da língua inglesa. E aqui a gente tem which. Which, lembra que o which a gente usa para saber, né, a preferência, né? Quando você tem ali a escolha, né? Quando você tem uma escolha, você usa which. Então aqui, which color do you prefer? Blue or red? Então você tem mais de uma escolha, usa o which, né? Porque você vai poder escolher. Então, what color do you prefer? Blue or red? Qual cor você prefere, né? Azul ou vermelho? Aí ela vai responder aqui, I prefer red, né? Ela prefere o vermelho. Aqui a gente tem aquela tabelinha, né, que eu passei para vocês na outra aula. Nós temos a função aqui do who e do whom, tá? Porque ele tem essa diferençazinha. E aqui a gente tem a tradução e os exemplos das frases que eu já li para vocês ali e já expliquei, né? Para que funciona, para que é o quê. E aqui nós temos a tradução, né? Who é quem, né? Para saber de alguém, função de sujeito. Whom, função de objeto, né? Quem recebe a ação. Whose, de quem. Why, por quê. E which, qual, quais. Lembrando que o who e whom tem uma sugestão aí para vocês. Quando vocês conseguem trocar o who e whom pro he ou she, você usa o who, tá? Quando você consegue trocar na frase por he ou she, você usa who, ok? E quando você consegue trocar por him, ou her, que lembra que é nossos possessivos, você usa whom, tá? Quando você consegue trocar na frase. Por exemplo, who is coming? Quem está vindo, tá? Ele está perguntando aqui,
Who is coming? Quem está vindo? Você poderia trocar também pelo he. He is coming. Ele está vindo, certo? Então aqui você usaria o who. E aqui, outra frase, you invited whom? Quem você convidou? You invited whom? Se você trocar por um desses aqui, dá you invited her. You invited her? Você convidou ela? Né? Fez o convite, mandou o convite dela? Então, usaríamos o whom, né? Então, vamos lá. Continuando, what nós usamos para perguntar pequenas informações das pessoas, né? O que e qual significa. Where, onde, né? Sentido de localização. When, quando, né? Quando no sentido de tempo, né? Quando isso vai acontecer. How, ele significa como e é usado também com as outras palavras, como how old, quantos anos você tem, né? How many, quantos e quantas, lembra lá, substantivo contáveis. How much, substantivos incontáveis, né? Quanto, quando você não consegue contar, e aqui quando você consegue contar. How long, de quanto tempo ali, no sentido de horas mesmo, de tempo. How far, no sentido tempo também, quanto tempo, mas no sentido de distância, distância, meu Deus, de distância, tá? E how often, qual a preferência, qual a frequência que você faz alguma coisa, certo? Então, aqui a gente vai ter o textinho, né? Que a aula já está estourando o tempo, porque eu fiquei muito tempo explicando para vocês. Eu não vou conseguir ler esse texto aqui, vamos ler rapidinho, né? Last summer, Emily and her best friend Sarah traveled to London for the first time. Então, aqui ele está dizendo que no último verão, Emily e a sua melhor amiga Sarah viajaram por Londres pela primeira vez. When they arrived, Sarah asked, where are we staying? Então, aqui, quando elas pousaram, né, chegaram, Sarah perguntou, onde é que nós vamos ficar? Where are we staying? Emily replied. Emily respondeu, at a small hotel near Buckingham Palace. At a small hotel near Buckingham Palace. Então, vamos ficar num hotel pequeno ali perto do Palácio Buckingham, tá? Excited, they decided to explore the city. Então, animadas, né? Aqui, animadas, elas decidiram explorar a cidade. Emily perguntou, what should we visit first? What should we visit first? O que deveríamos aqui visitar primeiro? And Sarah suggested the Tower of London. E a Sarah sugeriu ali a Torre de Londres. On their way, they saw a street artist. And Sarah asked, who is that performer? Então, ali no caminho, né, elas viram, né, ali um artista de rua, aqui, ó, street artist. E a Sarah perguntou, quem que está ali performando ali, né? Quem é? Aí a local said, his name is Jack, and he plays here every weekend. Uma pessoa local disse, né, para ela, o nome dele é Jack e ele toca aqui toda semana, né? Todo final de semana, every weekend, certo? Então, at lunchtime they went to a restaurant. Então, na hora do almoço, elas foram ao restaurante. The waiter asked, que é a garçonete aqui, né? O garçom perguntou assim, which dish would you like, né? Which dish would you like? Aqui qual prato vocês gostariam, né? Que vocês gostam? Fish and chips or meat pie, né? Que é um prato lá tradicional dele, peixe, batata, né? Que é basicamente isso, aquela batatinha chips, né? Ou carne, né? Torta de carne, meat pie. Emily chose fish and chips, while Sarah picked the pie. Emily escolheu o peixe com batata e a Sarah escolheu a torta, tá? As they ate, elas comeram, depois que elas comeram, Emily noticed a handbag on a chair and asked, whose bag is this? Então, depois a Emily notou ali, né, uma bolsa de mão, né, na cadeira e perguntou, de quem é essa bolsa?
E aí, the waiter explained, o garçom explicou, né, que pertencia, it belonged to another customer, que pertencia a outro cliente. Later, at the British Museum, né, depois no Museu Britânico, Sarah perguntou, why is this museum so famous? Por que esse museu é tão famoso? Por quê? Né? Emily replied, a Emily respondeu, because it is a historical artifacts from all over the world. Então, porque ali tem artefatos históricos do mundo inteiro. Então, ali depois, at the end of the day, they returned to their hotel. Sarah Wayland all asked. Né? Ali no final do dia, elas voltaram para o hotel e a Sarah perguntou, when do we have up tomorrow? When do you have up tomorrow? Que horas, né? Quando nós vamos levantar amanhã? Emily laughed and say. Emily riu e say, né? E disse, at 7 a.m., às 7 da manhã. We have a lot more to see. Nós temos muito mais para ver. The trip was unforgettable and they promised to visit London again soon. Então, a viagem foi inesquecível e elas prometeram visitar Londres mais para frente de novo, né? E aqui nós temos as nossas perguntinhas, né? Espero que vocês tenham conseguido. De acordo com o texto, por que o Museu Britânico é famoso? Lá no texto a gente fala, né? Por quê? Porque ela fala, né? Que ela tem uma coleção lá de artefatos aqui, pessoal. Por que ele é famoso? Por quê? Because it's a historical artifacts from all over the world. Porque ele tem muitos, né? Uma grande coleção de artefatos. E essa é a nossa resposta, letra A. A 2 está incorreto afirmar. Qual é o que está incorreto aqui? Emily e Sarah viajaram para Londres juntas? Não, elas viajaram sim, está correta. Elas ficaram hospedadas perto do Palácio Buckingham? Sim. Emily escolheu comer carne no restaurante? Sarah sugeriu visitar a Torre de Londres? Ou elas prometeram voltar a Londres no futuro? Essa aqui está certo. Emily escolheu comer? Eu acho que a Emily escolheu isso aqui, né? Mas vamos ver aqui. Nossa resposta na verdade, a Emily escolheu comer fish and chips, né? Ela escolheu peixe com batata. Então, a Sarah sim sugeriu visitar a Torre de Londres. E aí, nós temos aqui, complete as perguntas abaixo usando o WH words, né? Question words. Correto. Observe a resposta ao lado a cada pergunta para saber qual usar. Letra A. Did Emily and Sarah travel to? They traveled to London. Então, aqui ele está falando de localização. Então, só tem um para usar com localização, que é o were. Letra B. Suggested visiting the Tower of London. Sarah suggested. Então, se ele está falando da Sarah, né? Ele está perguntando quem sugeriu. Então, aqui, logicamente, seria o who. Aqui na letra C. Is the British Museum famous? Because it has a large collection of historical artifacts. Aqui já está respondendo a nossa pergunta, só tem um que pode usar, porque isso aqui é a resposta do why. Então, a letra D, bag was left on the chair. It belonged to another customer. Está querendo saber a posse, né? Então, aqui pertence a outro cliente, né? De quem é essa bolsa, né, na cadeira. Então, só pode ser whose. E a letra D, dish. Did Emily choose at the restaurant? She chose fish and chips. Aqui a gente está falando de escolha, né? Quando tem mais de uma escolha. Qual é o prato que a Emily escolheu no restaurante? E ela escolheu, né? O fish and chips. Então, só pode ser which. Aqui nós temos a match questions 1 a 8, which answers. Tá, pessoal? De 1 a 8, H a H. Então, where did Emily and Sarah travel? Então, a letra B seria, né, para onde elas viajaram. Elas viajaram para Londres. Who suggested visit to Tower of London? Quem sugeriu visitar a Torre de Londres? E aqui é a nossa E, né, a Sarah que sugeriu. Why is the British Museum famous? Por que o Museu Britânico é famoso, né? Ele é famoso because it has a large collection of historical artifacts. Que ele tem ali uma coleção grande de artefatos. E a letra a número 4, whose bag was left on the chair, né? A letra G seria
ela pertence a another customer, ela pertence a outro cliente, né? E ele está perguntando de quem era a bolsa na cadeira, né? E a número 5, de quem qual é o prato a Emily escolheu no restaurante, which dish, né? E aí ela escolheu o choose fish and chips, ela escolheu peixe e batata. A número 6, when did they return to the hotel, né? Quando eles voltaram do hotel. A letra C, they returned at the end of the day, retornaram no final do dia. A 7, who was playing music in the street, seria a D, né? Quem estava tocando música, né, na rua, né? It was Jack, a street performer, né? Era o Jack, um performance da rua, né? Um artista de rua. E a número 8, when do they plan to return to London? Então, quando eles planejam retornar para Londres, né? E aí seria a F, né? A Sarah sugeriu isso, né? E aí, pessoal, essa aí eu falei rapidinho porque eu estourei bastante o tempo hoje. Aí tá nossas referências, me perdoem de novo, né? Eu me empolgo explicando ali para vocês, acabo esquecendo do tempo, quando eu olho já passou. Perdão, pessoal, vocês devem estar me odiando agora, né? A gente se vê na próxima aula. Bye bye, see you!